Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma terça-feira, mais uma pastoral. E hoje nós vamos meditar na pergunta de número 56 do Catecismo de Heidelberg, tá? Pergunta de número 56. A pergunta diz o seguinte: o que você crê sobre a remissão de pecados? O que você crê sobre a remissão de pecados? Não sei se você já ouviu falar nesse termo, muito provavelmente já. É um termo bíblico, é um termo que deve fazer parte do vocabulário de vocês, lendo a Escritura. Nós sabemos que remissão é aquele que nos remiu, ou que nos libertou, ou que nos livrou dos pecados. Eles foram remidos, tá? E a resposta a essa pergunta diz o seguinte, né? Na verdade, eu vou ler logo aqui a descrição da palavra, né? Remissão é, de acordo com o dicionário, ato ou efeito de remitir, ou disposição para desobrigar o cumprimento de uma obrigação ou pena. Clemência, indulgência, misericórdia, perdão. Tá? Quando nós falamos remissão de pecados, você pode muito facilmente substituir por perdão de pecados. O que nós cremos a respeito de remissão de pecados? O que nós cremos a respeito do perdão dos nossos pecados? A resposta diz o seguinte: creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Tá? Essa é a resposta do Catecismo de Heidelberg. Como os irmãos sabem, esta expressão, ela está inserida, a remissão de pecados, ela está inserida dentro do credo apostólico que está sendo aqui exposto pelo Catecismo de Heidelberg. Então, é uma das crenças, né, algo que a igreja sempre creu, tá? A igreja primitiva, a igreja que descende ali do período apostólico, eles criam em comunhão dos santos, na igreja universal, e também no perdão de pecados. Por que é importante nós afirmarmos isso e entendermos o que isso significa? Ora, porque parte fundamental do Evangelho, ou do que é o Evangelho, é justamente o que ele veio fazer, né? Qual é a sua ação, a sua atuação. Muitas vezes nós confundimos qual é a finalidade do Evangelho ou qual é o cerne do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho, as boas novas de salvação, elas implicam necessariamente nas boas novas de perdão, tá? Que Cristo, ele perdoa pecados, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque quando você pensa que o Evangelho é qualquer outra coisa, você se equivoca, tá? Por exemplo, algumas pessoas antigamente usavam as camisetas: quer ser feliz? Me pergunte como. Tá? E talvez muitas pessoas tenham criado uma confusão quanto a isso, tá? Ou pelo menos no que diz respeito ao significado de felicidade, tá? A ideia de que o Evangelho ele lida com uma questão meramente emocional, né? Você vai ser uma pessoa feliz, animada, para frente, sem problemas e tudo mais, bem realizada e tudo mais. E não é necessariamente essa questão. O Evangelho ele vem lidar com o problema, que é um problema de toda a humanidade, nós sabemos disso, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o Evangelho, ele lida especialmente com este problema. O Evangelho, na verdade, é a solução para este problema.
Como poderia então um homem caído, pecador, alcançar graça na presença de Deus, aquele que julga todas as coisas retamente, se o próprio Deus não houvesse providenciado um meio, né, de remissão, de redenção, de perdão? Nós sabemos que por causa da queda, por causa dos nossos pecados, pecados esses que nós recebemos desde o nosso nascimento, porque é uma herança, né? Nós recebemos dos nossos primeiros pais. Se não houvesse uma forma para que nós fôssemos então remidos, nós estaríamos completamente perdidos, né? A humanidade inteira, caso o Senhor não houvesse providenciado um redentor, ela estaria condenada, isso de forma irremediável. Todos os homens, se não houvesse graça e misericórdia da parte de Deus, eles seriam merecedores de justa condenação, tá? Então, a partir daí nós já tomamos esse entendimento, não é? O que nós cremos então sobre o perdão de pecados? Ele é algo central na vida cristã, tá? Se nós adoramos a Deus, por quê? Porque Ele nos deu um bom trabalho, sim, N coisas, mas não podemos desvincular isso do perdão dos nossos pecados, porque por mais que Deus nos desse uma boa família, nos desse saúde, nos desse um trabalho, nós sabemos que Ele faz chover sobre justos e sobre os ímpios, né? E tudo isso é motivo sim de louvor a Ele. Se Ele não nos desse o perdão de pecados, se Ele não nos desse o Seu Filho Jesus Cristo, né? Se Cristo não carregasse sobre si as nossas dores, e mais, se não fosse imputada a justiça de Cristo a nós, todas estas demais coisas, elas perdem o seu significado. Tá? Todas estas benesses que são secundárias, né? Saúde, família, alegria, amor, felicidade, proteção, paz, trabalho, todas estas coisas, bens, o que vestir, o que comer, são coisas que são importantes e que nós amamos e que trazem um certo conforto e alegria aos nossos corações, mas se nós tivéssemos todas estas coisas e não tivéssemos um Redentor, e não houvesse perdão para nosso pecado, não houvesse solução para esta condição maldita na qual nós nascemos, nós estaríamos perdidos. É por isso que a remissão de pecados é algo importantíssimo e central no que diz respeito à nossa vida, à vida cristã. Se tem algo pelo qual nós devemos louvar a Deus, agradecê-lo, adorá-lo com fervor, é o fato de Ele ter nos amado e perdoado os nossos pecados. Perdoado sim de forma definitiva, embora continuemos a pecar, mas em Cristo nós recebemos justiça, tá? E isso é o cerne, né, do Evangelho. Nós fomos perdoados. Cristo veio para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam enfermos, né? Ele veio salvar. Quando ele recebe o nome de Messias, né? Quando ele recebe este nome, o motivo justamente é porque ele veio livrar o seu povo dos pecados deles. Ele veio para livrar o povo de Deus dos seus pecados. Então, esse é algo essencial do ministério de Cristo e nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos por motivos bem práticos, não é? A tolice em pensar que nós podemos, por próprio esforço, por força própria, de alguma forma amenizar os nossos pecados ou compensar os nossos pecados, ou de alguma forma pagar o preço dos nossos pecados pela nossa própria bondade. Isso é impossível. Tá? Não há homem, por bom que seja, e a linguagem bíblica, né, que faça o bem e que não peque. Nós pecamos porque nascemos em pecado e porque o pecado habita em nós. E mesmo aqueles que foram justificados, eles continuam a pecar. Então, é importante que você tenha isso em mente para que você não entre em desespero, no intuito de acreditar que pela tua justiça você pode obter perdão. Tá? O que Deus exige é perfeita obediência. E só há um que de fato pode satisfazer essa exigência. Não é? Só há um que pode cumprir perfeitamente a lei, porque nasceu sem pecado e de fato viveu
também sem pecado. Tá? Então, fuja da tola esperança e expectativa de que é você. As suas obras, o que você faz, a sua bondade, não é isso que te torna digno ou aceitável perante Deus. Tá? É impossível para o homem caído amar a Deus e muito menos obter justiça pelas suas próprias obras. Tá? É impossível. Então qual é a nossa esperança? Como seremos salvos? Né? Como diria o apóstolo Paulo, quem nos livrará do corpo dessa morte? Desventurado homem que sou, quem nos livrará? Ele chegou a esta conclusão meditando sobre a sua própria vivência de o bem que quer não conseguir fazer e o mal que não quer este faz. Percebe e entende o estado miserável do homem e como a parte de Cristo nós não teríamos esperança alguma. Tá? Então vamos ter aqui a resposta. Né? A resposta diz: creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados. Tá? Nós fomos perdoados por causa de Cristo. Por causa da satisfação que Cristo realizou, o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Veja, ao Salmo 103, versículo 3 e 4, versículo 10 e versículo 12, diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. E aí nós precisamos entender algo sobre isso, tá? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte e que a quebra dos mandamentos, a transgressão da lei de Deus é pecado. Então logo todo homem se torna aí indesculpável. Nós não poderíamos obter justiça pela obediência, isso é um fato. A não ser que você não medite sobre a extensão e a santidade da lei de Deus, você pode acreditar que você consegue obter justiça pela tua obediência. Isso não é possível, tá? Aí você pode parar para pensar: Deus esquece as nossas iniquidades, Ele afasta de nós as nossas transgressões, tá? Mas e nós continuamos pecando? O que essa linguagem não quer dizer? Ela não quer dizer que pelo fato de nós termos nascido de novo, nós agora nos tornamos perfeitos e impecáveis, tá? Quer dizer que o Senhor, Ele nos perdoou, nós fomos justificados. A justiça de Cristo, ela nos é imputada, tá? Como funcionava, né, e funcionou a imagem do propiciatório, tá? O sangue derramado sobre o propiciatório aplacava a ira de Deus, né? E aí esta ira era desviada do povo e era ali aplacada pelo sangue derramado, né? E nós vamos ver a linguagem do autor aos Hebreus: e sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós temos esta mesma imagem apresentada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o sangue derramado é o dele, ele é o propiciatório, né? Ele é o sumo sacerdote. Ele é que torna o povo de Deus aceitável na sua presença. A ira de Deus, ela continua existindo contra toda impiedade, contra todo pecado. Deus continua eternamente irado contra o mal. E esta ira, ela é dirigida ao Filho, quando este é oferecido em sacrifício, né, no Calvário. A ira de Deus é derramada sobre ele, né, e ele é que aplaca essa ira de uma vez por todas no que diz respeito ao seu povo. Tá? Nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós temos o Espírito Santo da promessa e os nossos pecados, eles foram crucificados em Cristo. Aí quando o Senhor olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, né? Nós fomos justificados pelo Seu Filho. Nós estamos unidos ao Filho, né? Nós fazemos parte do Seu corpo. Então, a justiça que nós obtemos, é importante que nós entendamos isso, tá? A resposta vai continuar dizendo, ela vai deixar isso claro, veja:
Deus não se lembrará dos nossos pecados, nem da nossa natureza pecaminosa, vírgula, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida. Percebe? Percebe que o catecismo ele não nos trata como se, de uma vez por todas, nós estivéssemos libertos definitivamente do pecado. Ele vai afirmar, nós devemos lutar por toda a nossa vida contra essa natureza pecaminosa. Embora tenhamos sido justificados, o processo de justificação ele é imediato, a justiça é imputada, mas o processo de santificação ele é contínuo. Você tem um exemplo do próprio apóstolo Paulo que eu mencionei, né? Ele caminhou com Cristo, na verdade ele viu a Cristo glorificado, né? Ele não caminhou com Cristo, mas ele teve este relacionamento muito próximo com o Senhor, ele foi chamado pelo Cristo e ele foi um plantador de igrejas e ainda assim ele luta. Ele luta contra os seus pecados e reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza. Tá? Então nenhum homem, por melhor que seja, pode tornar-se arrogante ao ponto de pensar que pela sua própria justiça ele obtém perdão e salvação. O homem, na verdade, quanto mais maduro e mais sábio no que diz respeito ao Evangelho, mais ele conhece a Deus, a sua santidade, e mais ele tem convicção da sua própria pecaminosidade, da sua própria fraqueza, da sua própria fragilidade. O conhecimento de Deus ele não faz homens arrogantes, ele faz homens humildes e homens que amam a Deus. Porque quanto mais nós entendemos a dimensão do nosso pecado, mais nós entendemos a dimensão da graça de Deus e do seu amor em nosso favor. Tá? Então nós devemos lutar contra este pecado, esta luta, mortificando a nossa carne, esmurrando o velho homem todos os dias durante toda a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, estou cansado disso, não aguento mais, especialmente o que diz respeito a casamento, né? Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, os pecados da minha esposa, os pecados da minha esposa, ou os pecados do meu esposo, os pecados do meu esposo. E isso não vai acabar, né? Porque ela não será santa, ele não será santo até que Cristo venha e nos dê um corpo glorificado. Muita coisa pode melhorar e deve à medida que nós crescemos e amadurecemos, mas nós teremos lutas e é importante que tanto a esposa seja misericordiosa com seu esposo, como o marido seja misericordioso com a sua esposa, porque ambos, se nasceram de novo, se servem a Deus, devem ter plena convicção que, embora sejam perdoados, ainda são pecadores, ainda vão falhar, ainda vão se ferir. Não é? Isso é inevitável porque faz parte da nossa natureza. Tá? Não é uma justificativa para que você peque em paz, mas deve ser um alerta para que você não baixe a sua guarda. Tá? Não há homem, por bom que seja, que não esteja sujeito ao seu próprio coração pecaminoso. Tá? Nós não somos mais escravos do pecado, isso é um fato. Escravo é aquele que é arrastado, né, não consegue resistir, que não tem mais domínio sobre a sua própria vida. Não é? Nós não somos escravos, mas o pecado ainda reside em nossa carne. E nós ainda lutamos contra ele. Nós não podemos esquecer disso, nós lutamos contra ele. Seja pastor, seja presbítero, seja quem quer que seja, nós lutamos contra o nosso pecado. Tá? Este é um fato. É importante que você saiba disso. Às vezes você olha para o pastor e pensa que ele não peca, ele peca. Pensa que ele não tem lutas, ele tem. Às vezes você pensa que ele não precisa orar, você não precisa orar por ele. Ele precisa que você ore por ele. Na verdade, ele precisa mais. E quanto maior o coqueiro, maior a queda, né? E quanto mais homens de liderança caem, mais o estrago que Satanás faz. Né? Então entenda isso. Nós lutaremos contra este pecado por toda a nossa vida. Mas, o último aspecto para a gente concluir. O Senhor nos concederá graciosamente a justiça de Cristo para que nós jamais entremos em condenação. Tá? Maravilhoso isso. Pense, não é apenas os nossos pecados que foram postos sobre Cristo, mas a justiça de Cristo foi colocada sobre nós, né? Que troca maravilhosa, né? Nós entregamos os nossos pecados, né? Ele levou sobre si e nós recebemos dele justiça, tá? Então são duas coisas que acontecem, né? Não é apenas a morte de Cristo que nos justifica, mas a sua vida, a sua obediência ativa.
o fato dele ter vivido sem pecado, nós somos unidos a ele que é santo, que é perfeito. Ele não, quando nós falamos sobre ele ter carregado os nossos pecados, ele não se tornou pecador. Ele pagou o preço dos nossos pecados, né? A nossa condenação foi derramada sobre ele. Assim como os nossos pecados foram imputados sobre ele, a justiça dele nos é imputada. Há uma ilustração que ajuda a compreender o que significa imputação. Tá? É como se você tivesse recebido uma transferência de R$ 500 na sua conta. Tá? Embora você não tenha R$ 500 na sua mão, ele não esteja contigo fisicamente, mas o valor é atribuído como se fosse seu. Tá? É o caso da imputação. Né? Nós recebemos a justiça de Cristo, embora ainda não sejamos perfeitos. Nós temos, de fato, a justiça de Cristo atribuída a nós. A sua justiça e todos juntamente com ela, né, todos os demais benefícios que ele conquistou para nós. A herança eterna, né, a comunhão com Deus, todas estas coisas já nos foram conferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, meus irmãos. O que nós entendemos então sobre perdão de pecados, sobre remissão de pecados? Muito resumidamente, nós entendemos que o Senhor, ele não lembrará da nossa iniquidade, tá? O que significa que nós fomos perdoados, fomos justificados. Segundo aspecto, embora tenhamos sido justificados, a nossa luta diária contra o pecado continua, tá? E o terceiro aspecto, nós recebemos a graça do Senhor e a justiça de Cristo Jesus, tá? Em última análise, nós fomos perdoados, os nossos pecados foram condenados em Cristo, ele pagou o preço já dos nossos pecados, mas nós recebemos justiça da parte dele, porque nós não conseguimos fazer o bem. O pecado ainda reside em nós, mas nós recebemos de Cristo a sua justiça. Então, quando o Senhor olha para a igreja, para a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Nós obtemos todo o bem do nosso Senhor. Tá? E se somos justificados, e se somos perdoados, e se somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tudo isso se deve exclusivamente à obra do nosso Senhor, ao seu amor, à sua misericórdia. Nós somos alvos desta misericórdia. Nós não contribuímos com a nossa salvação. Eu esqueci quem diz isso, mas eu acredito que é John MacArthur. Ele diz que a única coisa que nós contribuímos com a nossa salvação é o pecado que fez ela necessária. Não é? A única coisa que nós acrescentamos, que não é nem para dizer que acrescenta, mas a única coisa que nós podemos dar é justamente o que tornou a salvação necessária. Né? Nós não participamos da salvação, nós somos alvos da misericórdia e da graça de Deus. E aí o que significa isso? Que no final das contas, quando nós entendemos isto, não há quem possa bater no peito e dizer: eu consegui, eu conquistei, eu estou aqui no céu porque eu fui dedicado, porque eu mereço estar aqui. Pessoas que têm mérito, elas estarão todas no inferno, tá? As pessoas que mereceram algo, elas estarão no inferno. Eles mereceram condenação. Quem entra no céu, ele recebeu graciosamente salvação. Ele não mereceu, né? Ele recebeu uma dádiva. Aí isso nós não podemos nos esquecer. O Senhor Deus nos amou e nos perdoou. Isso deve nos fazer entender a importância e a seriedade de lidarmos com o devido zelo que diz respeito aos nossos pecados, entendermos a seriedade disto. Tá? Não é o fato de dizer: eu sou perdoado, Cristo levou meus pecados e agora eu tenho a justiça de Cristo. Mas como isso é percebido na sua vida? Isso de fato é uma realidade ou você apenas está convencido disso que aconteceu contigo? Se você foi salvo, Cristo te libertou da escravidão, Ele te deu a justiça dele, você vai amar a Cristo e vai odiar o pecado. Por mais que ainda pequemos, nós não faremos isso com prazer, com alegria, né? Não vamos amar isto. Vamos nos envergonhar, vamos nos entristecer, vamos nos arrepender. E essa é a luta diária daqueles que nasceram de novo, que ainda lutam contra os seus pecados, mas estão certos
de que essa luta chegará ao fim, no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Amém? Queridos, nós vamos ficando por aqui, nosso tempo já se esgotou e desejo que o Senhor vos abençoe com a sua palavra, com essa verdade maravilhosa e que o perdão que nós recebemos nos leve à gratidão e à adoração. Eu sei que você agradece pela sua família, pelo seu alimento, mas sempre agradeça pelo Senhor Jesus Cristo e pelo perdão de pecados. Esse, de fato, é o maior bem que nós recebemos, certo? Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.